O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Para essa nossa breve reflexão, eu gostaria de tomar 2 pontos. Um da primeira leitura, esse trecho dos Atos dos Apóstolos, e depois um ponto também do Evangelho de João. Os Atos dos Apóstolos sempre é uma mistura de fatos históricos acontecidos e ao redor do fato histórico a teologia. Ao redor do fato histórico o chamado floreio, né? Você coloca ali assim elementos para dizer que aquilo foi uma ação, uma intervenção divina, para mostrar a força divina. O fato histórico é exatamente isso. Paulo e Silas foram presos. Esse é o fato. Presos pela pregação que eles iniciaram em Filipos, uma pregação que se vislumbrava promissora, porém acabou com esse modo, não dá para dizer assim, desastroso, mas como que houve uma revolta contra esses missionários, que foram acusados, então, perante as autoridades e jogados na prisão. É interessante a narrativa, com a forma como ela é feita, porque diz que enquanto lá na prisão o Paulo e o Silas cantavam louvores de Deus na prisão, acontece o terremoto, que escancara, que abre as portas das prisões, das celas. O fato é que, assim, a gente pode ficar imaginando que com as portas abertas os missionários, os apóstolos podiam ter fugido, assim como os demais que estavam lá. E assim o guarda, pensou. E aí pode soar estranho, aliás, para nós, que não, todos eles permaneceram na prisão. O fato, essa leitura, com esses floreios, é para mostrar para nós 2 coisas. Aliás, na verdade, 3. Primeiro, que mesmo podendo ter fugido, eles não fugiram, é para mostrar que eles, na forma de cantar louvores a Deus, eles manifestam plena confiança em Deus. Plena confiança de que Deus tem a força, tem o poder para transformar aquilo que é dificuldade, aquilo que é um grande problema, estando na prisão, se transforma de fato numa ocasião de graça. A ocasião de graça é o quê? Que eles convertem, chamam para viver o cristianismo o carcereiro e toda a família dele e aos que assim conviviam com ele. Então, a dificuldade, o problema transforma numa graça. O segundo ponto que o fato histórico ele nos narra é que essa missão lá em Filipos é como que se fosse o primeiro contato, o primeiro encontro do cristianismo com Roma. Filipos era como que se fosse diremos hoje, uma colônia, que pertencia a Roma.
Então, essa missão lá foi um primeiro momento, um primeiro contato de Roma com o cristianismo. E aí, esse fato histórico também tem um pano de fundo que quer dizer o seguinte, que o cristianismo, o Lucas, o evangelista Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, ele quer mostrar que o cristianismo nunca foi e nunca teve essa intencionalidade de ser um perigo para a lei, de ser um perigo para a ordem do Império Romano. E que por não mostrar nenhum perigo, não colocar em xeque o Império Romano, que Roma pudesse então reconhecer a liberdade para que os discípulos pudessem pregar o Evangelho. Esse é o contexto e o fato histórico. Tem um encontro, tem um contato, e que eles não precisam prender os missionários. Podem deixá-los em liberdade para anunciar. Então não é um perigo, mas é um convite a viver a fé. Ora, essa ação missionária, a gente pode trazer isso para nós, para todos os tempos da igreja. Que isso que enfrentam o Paulo e o Silas é para dizer assim que todos nós, em todos os tempos, a igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, estão sempre também sujeitas às vicissitudes idênticas pelas quais eles passaram. Tiveram que enfrentar, um momento onde que as pessoas se revoltaram, foram presos por causa daquilo que eles diziam, por causa daquilo que eles anunciavam, Jesus Cristo. Não entendiam, ou entendiam exatamente como um perigo para a própria religião e para o templo, como também o próprio perigo para o império. Então, mostra exatamente isso, que em todos os tempos a fé, ela também pode ser motivo de resistência, de indiferença, de violências, assim como a gente presencia em muitos lugares. Aqui no próprio continente nosso, da América Latina, em muitos locais também, a fé cristã, o catolicismo, o cristianismo, até hoje ele enfrenta muita resistência e perseguição. Continente africano, da mesma forma. Então, em muitas partes do mundo, a gente presencia esses elementos. O indicativo para nós é o quê? Que nós temos que sempre prosseguir na missão. Com confiança, como Silas e Paulo, na providência e na graça. E o outro elemento, claro, que é para a nossa reflexão, que a leitura traz, é muito importante, que é a partir da pergunta, então, que o carcereiro faz. A carta os Atos dos Apóstolos chama atenção para nós isso. O que eu devo fazer para ser salvo? Ou então, em outras palavras, o que eu devo fazer para seguir a fé cristã? Paulo coloca para o carcereiro 3 coisas. Primeiro ponto é que a gente tem que crer. Crer. Não tem outra alternativa. Para a gente viver e seguir a fé cristã, a gente tem que acreditar no Evangelho, tem que acreditar em Jesus Cristo. Depois, o que segue a leitura? Diz que depois disso, Paulo e o Silas foram anunciar então Jesus lá na família do carcereiro. E lá ele foi batizado. Então o segundo elemento é isso, crer, ser batizado, ou seja, ser acolhido nesta comunidade cristã. E a terceira que mostra que lá na casa depois o carcereiro preparou para eles um jantar. Juntamente com todos os seus familiares, e ficaram contentes. Ou seja, crer, ser batizado, ou seja, ter esse sentimento de pertença e também viver conforme o Evangelho. São esses 3 pontos para a gente poder viver e abraçar a fé cristã. Para concluir, o Evangelho. O Evangelho também ele já nos dá um olhar daquilo que nós vamos celebrar em seguida na igreja, que é a festa, a solenidade de Pentecostes. Nossas leituras de agora em diante, todas elas, o Evangelho reporta a vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito da verdade, da vinda do Paráclito.
E é interessante porque os apóstolos, o Evangelho diz que estão tristes. Estão tristes porque Jesus fala para eles de perseguições, fala do seu retorno para o Pai. Mas Jesus também, ao mesmo tempo que fala a verdade, e que essa verdade deixa eles tristes, garante para eles que vai enviar, após sua glorificação, o Espírito Santo. E que vem com uma função bem clara. O Evangelho mostra isso. Qual é a clareza que o Espírito Santo vai trazer para toda a igreja em todos os tempos, mas de modo especial aqui para os discípulos. Vai trazer a função de dizer assim, que vai mostrar para o mundo, vai fazer os próprios discípulos, as pessoas entenderem tudo aquilo que o próprio Jesus passou. Ou seja, vai convencer o mundo de que houve uma culpa, como diz a leitura, que houve um inocente e que houve uma condenação. Os culpados, o Evangelho diz assim, os culpados são aqueles que condenaram Jesus à morte. O condenado, então, Jesus, é inocente. É como se fosse quase um tribunal, um julgamento. O sistema que condenou Jesus, então, sai como que, assim, condenado. E a culpa consiste em não ter acreditado em Jesus, mesmo diante de tantos sinais que Jesus fez, de curar, de expulsar demônios, enfim, de resgatar as pessoas. Então, e a inocência, aquilo que o Evangelho coloca, que é a questão do julgamento, a inocência de Jesus se comprova por quê? Porque Jesus, então, mesmo diante de tudo que ele sofreu, ele é escolhido por Deus. E a glorificação de Jesus, então, prova que ele foi vítima inocente. Então, o evangelista João quer mostrar assim, que o Espírito traz para nós essa clareza de quem nós seguimos. E por que nós seguimos Jesus e abraçamos a fé cristã. Em outras palavras, a gente pode dizer assim que hoje também, assim como em todos os tempos, a gente precisa muito desse Espírito, que reforça os nossos corações, que nos ajuda a tornar muito evidentes as razões que nós temos de crer. Assim como pede o carcereiro na primeira leitura. Qual é a razão de eu crer em Jesus Cristo? Por que eu creio? O que me leva a crer? Então eu tenho que tornar evidentes, eu tenho que saber por que eu creio em Jesus. Por que eu creio na Igreja Católica? Por que eu sigo esta religião? No sentido de que eu, acreditando, eu também possa dar testemunho daquilo que eu acredito. De uma forma que o Evangelho de domingo, aliás, falava, de dar testemunho, mas com leveza, sem agressividade, usando da delicadeza, mostrando o nosso amor por todos. Creio que o Espírito da verdade, que nós vamos celebrar na igreja em Pentecostes, mas que se faz presente desde sempre na nossa vida, vem exatamente para ajudar a gente a viver o Evangelho. Para a gente, assim, para nós, pela força do Espírito, para a gente ser capaz de sempre fazer o bem. Eu sempre gosto de dizer que o Espírito Santo, esse Espírito da verdade, que Jesus promete aos discípulos e a todos nós, ele faz a gente como que viver, sonhar, faz a gente respirar, faz a gente amar e criar. Esses verbos são muito importantes porque, por exemplo, coisas bem concretas na nossa vida. Porque vamos pensar assim, na gente, nos nossos momentos de dificuldade, de aperto. O Espírito dá para nós clareza, dá para nós largueza. Para a gente ser capaz de tomar as decisões. Pegar outro exemplo, por exemplo, na enfermidade. O Espírito, assim, ele nos faz um convite para a gente crer na cura. Ou nos momentos que a nossa vida está como que num caos total. A gente não sabe para onde vai, de onde viemos, para onde vamos. Quer dizer, se tudo se transforma num caos.
O Espírito, ele tem essa capacidade de nos tornar fortes e, ao mesmo tempo, de provocar em nós, diante do caos da nossa vida, que se encontra a nossa vida, de provocar em nós uma nova síntese. Então, o Espírito, ele dá para nós essa capacidade de nós sermos sempre criadores, de criar, recriar a nossa vida. Colocando a nossa vida, o nosso caminhar assim, no ponto, no centro. Que o Espírito Santo, então, nos ajude, que possamos, então, assim também como o carcereiro, de Paulo e Silas, que nós possamos crer, que nós possamos viver, de fato, no nosso tempo, nas nossas relações, viver conforme nos pede o Evangelho. Assim seja. Assim seja.